Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos nossa vida, Pai. Obrigado pelo nosso sustento, pelo nosso pão de cada dia. Obrigado pelo nosso trabalho, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor venha dando ânimo, Senhor. Colocando no nosso coração gratidão, para que nós possamos fazer o nosso trabalho em excelência. Para que o teu nome, Senhor, seja glorificado através das nossas vidas, através das nossas finanças, através do nosso trabalho, da nossa integridade, da nossa honestidade. Que o nosso trabalho seja um ambiente que glorifique o teu nome, Senhor. Porque ali está um filho teu honesto, um filho teu, Senhor, obediente a ti. E aquele ambiente, ele mudará, porque a presença dos teus filhos estão ali. Que o Senhor possa abençoar cada dízimo e cada oferta nessa noite. Que essa semente, Senhor, venha se multiplicar na tua casa, para o mantimento da tua casa, Pai. E também na vida de cada um dos teus filhos. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode trazer o seu dízimo, a sua oferta, em nome de Jesus. Queridos, Deus é bom, amém, igreja? Aleluia. Quantos estão felizes? Amém? Tem crente feliz na casa de Deus? Glória a Deus, meu povo. Estivemos hoje ali na Igreja de Redenção, comemorando 5 anos da Igreja de Redenção. Você pode dar uma salva de palmas, Senhor Jesus. Foi muito bom. Estivemos ali com o Paulo, a Carla, seus filhos. Comemos bolo, comemos frango, comemos carne de porco. Crente come carne de porco, crente come. Ah, se crente, o pecado que tivesse fosse comer carne de porco. Tem outros pecados que você não deve fazer. Comer carne de porco pode comer. Principalmente estando boa, né? E foi muito bom, foi muito bom. Ganhamos perfume. E eu estava precisando. É uma coisa boa. Abre a tua Bíblia aí junto comigo. Amém? 1 Samuel 17, 34. Revemos amigos. Foi muito bom. 1 Samuel 17, 34. Aleluia. Primeira Samuel 17, 34. Essa é uma parte bíblica muito conhecida, tá bom? Acho que você já observou aí. Não é nada de outro mundo, mas é a meditação que o Senhor colocou no meu coração esses dias. E eu quero dividir com você, igreja. Diz assim a palavra do Senhor: então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão na sua barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo, o leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles.
portanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Diga aleluia. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui essa noite e queremos nos conectar ao teu coração, para que o teu coração fale ao nosso coração. Nós queremos que o nosso entendimento esteja aqui, e que tudo aquilo, Senhor, que venha se levantar contra esse momento, caia por terra em nome de Jesus. Nós estamos nesse lugar, e nós viemos para esse lugar receber de Ti. Então que o Teu Espírito, de uma forma maravilhosa, fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, igreja. Queridos, nós temos falado esses dias sobre guerras. Pelo menos eu tenho falado esses dias sobre guerras. E nós explicamos sobre a guerra natural, que é a guerra que você levanta todo dia para batalhar. É a guerra pelo seu trabalho, pelo seu alimento, pela sua esposa, pela sua saúde. A guerra pelos seus filhos, é natural que você acorde e queira conquistar essa vida. Isso é a guerra que você não pode evitar. Mas existe outra guerra que nós falamos que muitas vezes nós evitamos, que é a guerra espiritual. E essa é pela nossa alma. E essa guerra também deveria estar no nosso entendimento como inevitável. Por quê? A guerra natural depende do seu sustento, sim ou não? Vocês estão tão quietinhos, está tudo bem, gente, com vocês? É eu, né? Amém. O microfone está bem? Está chegando bem aí o áudio? Amém. Glória a Deus. A guerra natural é a guerra que você luta, mas a guerra espiritual é a guerra que você precisa. A guerra natural você luta para viver nessa vida. Muitas vezes as pessoas vão a igrejas procurando carro novo, casa nova, procurando saúde. Às vezes nós vamos para a igreja procurar saúde e não cuidamos bem da nossa saúde. E queremos que Deus cuide uma coisa que era para nós cuidarmos. Nós viemos para a igreja pedir que o Senhor abençoe financeiramente e deveríamos nos especializar para ganhar mais. Porque a gente quer ganhar mais, mas não quer fazer um curso. Quer ganhar mais, mas não quer mudar de emprego. Quer ter uma saúde perfeita, mas não quer acordar cedo para malhar. Nós temos um problema muito sério dentro da igreja, é que nós achamos que Deus vai resolver essa vida. E Jesus não veio para resolver essa vida. Jesus pode até te ajudar nas tuas batalhas, mas é você que tem que ser forte e corajoso. Alguém está entendendo? Então, se algo não deu certo nessa vida, tenha certeza, a maioria das vezes, 99,9%, é culpa nossa. Não tem nada a ver com Deus. Não é porque Deus não te ama, não é porque Deus gosta de um e não gosta de outros, é porque outros trabalham e outros não. É porque outros cuidam da saúde, outros não. Alguém está entendendo? Agora, quando falamos da batalha espiritual, é impossível que você se salve sozinho. Impossível. E muitas vezes nós vamos nos distanciando de Deus e vamos perdendo essa batalha. Não é estar dentro de igreja que faz com que você seja vencedor em Cristo Jesus. É ser igreja e Cristo Jesus morar em você. Aleluia? Então vamos agora. De quem precisamos do nosso lado para vencer batalhas? Eu quero começar com essa pergunta para você. De quem ou quem nós precisamos ao nosso lado para enfrentar batalhas? Seja nessa vida ou para a próxima. Fala comigo. Deus em primeiro lugar. Depois, fala para a pessoa do seu lado. Você. Eu preciso de Deus em primeiro lugar. E depois eu preciso de você. Você vai entender. 1 Samuel 17:34, essa parte tão conhecida, fala sobre Davi chegando diante do
gigante filisteu. O contexto é esse: Davi estava ali diante de um exército que precisava lutar uma batalha, mas estava fugindo dela. Davi estava diante de homens que precisavam lutar uma guerra, mas eles não queriam lutar porque estavam com medo. E de repente ele chega ali e diz: deixa que eu lute. Ele era só um menino, gente. Então como uma pessoa como ele teve a ousadia, de dizer: deixa que eu luto? Uau! Bom, Davi chegou naquele lugar e ele não foi bem recebido. Na verdade, seus irmãos trataram ele mal, disseram que ele estava ali por conta de inveja, outro sentimento ruim. Mas a coisa que intrigou o coração de Davi foi quando ele quis saber o porquê eles não queriam lutar aquela batalha. E quando ele chega diante do rei, porque ninguém queria lutar, mas Davi queria. Então, é no mínimo de Saul ficar curioso. O que esse jovem quer lutar? Traz ele aqui, eu quero ouvi-lo. Por que os meus guerreiros, fortes, poderosos, treinados, não quiseram lutar e esse jovem quer lutar? Então Davi chega ali e diz assim: meu senhor, eu já lutei outras batalhas. Fala assim: lembranças de batalhas vencidas ao lado de quem pode vencer. Então Davi disse assim: eu já venci batalhas com leões, com ursos, eu consigo dar conta disso. Gente, nós estamos falando de um menino, e nós estamos falando de um urso. Você sabe o que indicava, ou ainda se indica, as pessoas das regiões que tem urso? Quando o urso entra dentro de casa, as autoridades dizem: saia da casa, abandone a casa. Porque o urso, ele é territorialista, então ele vai tomar conta daquela casa, e qualquer pessoa que entrar ali vai ser morta. Você tem ideia que uma garra de um urso é maior do que a minha mão? Uma garra de um urso é mais afiada do que um dente de um gato. Nós estamos falando de um animal de mais 2 metros de altura, imenso, mais forte do que sei lá quantos homens. E Davi disse que venceu. Quem aqui já foi num circo e já viu o rugido de um leão? Meu irmão, você nunca ouviu? E olha que aqueles leões de circo que vêm para cá, é aqueles leões raquíticos, magros, parece assim que estão passando fome. Mas quando ele ruge, o grave da voz do leão parece que dói aqui dentro. Você já assistiu filme na África? Você sabe que o leão é uns dos animais que não tem predador. Então como alguém pode dizer que venceu um ser desse? Um pastor de ovelhas, um menino franzino. A palavra diz que ele era um menino de semblante delicado. Fala comigo: não sou eu, é aquele que está comigo. Diz: não sou eu somente, mas é aquele que está comigo. Talvez alguém vai dizer assim: é porque era um filhote de leão. Filhote de leão não tem barba. A palavra diz o quê? Que ele puxava pela barba do leão e o matava. Talvez alguém diga: deve ser um ursinho de pelúcia. Não existia naquele tempo. A diferença é que Davi estava contando uma história em cima de batalhas vividas e vencidas, em cima do sobrenatural. E ele acreditava piamente: eu posso vencer mais essa. Alguém está comigo aqui? Alguém está entendendo o que eu estou querendo chegar? Aleluia. Então, diante de cada guerra vencida, uma lembrança a ser celebrada. E ele estava celebrando. A força para matar o leão vem do Senhor. A força para matar o urso vem do Senhor. A força que precisamos para vencer as nossas batalhas vem daquele que nos fortalece. Agora, nós temos que lembrar de algo. Não é a sua ou a minha alegria que é a força do Senhor. Não.
Não é a sua ou a minha alegria que é a força do Senhor. Às vezes nós vamos travar uma verdadeira batalha, e aí eu vou falar sério, uma verdadeira batalha para fazer a vontade de Deus. Uma verdadeira batalha, nós temos que nos esforçar muito para permanecer crente, para permanecer forte, para permanecer fiel, para permanecer com a reputação limpa. Gente, eu nunca vi batalha tão grande para fazer devocional. Alguém pelo menos tenta aqui fazer devocional? Por que é que é tão difícil para mim e para você ler um livro que nós já lemos várias vezes? Devia ser comum ler, mas é uma batalha. Mas aí cabe a nós o esforço, porque trabalhar você não deixa, porque precisa comer para viver. Agora ler a palavra, muitas vezes não achamos que precisamos. O espiritual é muito mais difícil de ser trabalhado do que o físico. Se você se empenhar, você vai para uma academia, fica forte, muda de vida. Se você se empenhar, você consegue melhorar de vida. Você não precisa de Deus para melhorar de vida. É muito forte. Fala isso para você. Você já pensou quão inteligente você é? Teus dons, teus talentos, Deus te deu a imagem e semelhança do Criador. É você, e você vence sem Ele. Essa é a verdade. Ao mundo eu dei aos filhos dos homens, mas a verdade é que eles entregaram a Satanás. E por isso que Satanás se transformou no príncipe desse mundo. Então se eu quiser vencer sem Deus, eu venço, querido. Mas eu estou falando dessa vida. Tem muito ateu aí mais próspero do que você. Tem muito ateu por aí mais saudável do que você, do que eu. E eles venceram sem Deus. Mas o problema é que a gente quer Deus para vencer essas coisas e se esquece de Deus para vencer o diabo. Acha que é forte o suficiente para travar a batalha espiritual, e você não é. Entenda, era impossível Davi vencer aquele leão. Impossível. Impossível ele matar um urso, e impossível ele matar Golias de uma pedrada. Que tamanho de pedra é essa que ele está colhendo esse gigante? Mas o problema é que eu quero estar alegre, porque quando eu estou alegre, parece que o Senhor é forte em mim. Mas eu preciso reagir, sabe? Eu preciso focar, eu preciso me esforçar, eu preciso me animar. Porque não é a minha alegria que é a força do Senhor, mas é a alegria do Senhor que é a minha força. A alegria do Senhor é a minha. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Bom, eu acredito que foi de quinta para sexta. De quinta para sexta-feira eu tive um sonho. E esse sonho foi interessante, irmão. Porque ele não foi um sonho passageiro. Eu sonhei que o Senhor pregava para mim. Eu ouvi a voz de Deus pregando para mim, como vocês estão me ouvindo hoje. E Ele pregava me animando a lembrar de batalhas vencidas. Ele dizia para mim: olha, para cada luta que você tem passado, eu te dei uma vitória e um livramento, e tenho te preparado para enfrentar o gigante atual. Você entende o que é isso? Muitas vezes a gente não consegue identificar e nem lembrar de livramentos. E eu estava falando com o Paulo esses dias. Ele foi jantar com a família, comemorar o jogo do Flamengo aí, numa pizzaria. E de repente um homem veio e ia colidir de frente com o carro dele, de frente. Ele virou um pouco de lado, o cara saiu arrastando a lateral do carro e a traseira do carro e destruiu ali boa parte da dublô.
um prejuízo, sei lá, para 4, 5 mil reais. Para quem conhece do Blue sabe que é um carro caro. E o Paulo disse, cara, glória a Deus, porque eu estou aqui vivo. E nós estamos ali relembrando disso hoje e dizendo, aleluia, porque hoje nós estamos aqui celebrando 5 anos da Igreja de Redenção, mas a gente poderia estar aqui chorando o velório dessa família. E Deus deu um livramento. Aleluia. Alguém está aqui, glória a Deus. Mas sabe, irmão, somos nós que temos que lembrar disso. Ah, mas eu levei um tiro, mas a bala não matou você. Ah, eu passei por tal sofrimento, mas você está aqui de pé. Para cada luta tem um testemunho para contar, e uma vitória, e um aprendizado para acontecer. Davi chega ali para lutar uma batalha que não era dele. Como eu falei, não foi bem recebido. Mas ele era o único que se lembrava de batalhas vencidas anteriormente. Era o único que podia dizer, Deus foi comigo e será comigo mais uma vez, porque Ele não mudou. E ele disse, hoje eu mato esse gigante. Aleluia. Você pode falar comigo? Diga assim, hoje eu mato esse gigante. Você pode falar para o seu irmão, diga assim, hoje você vai aprender a matar esse gigante. Porque a força está aí dentro. Aleluia. Abra comigo 2 Samuel. Aquele sonho, eu me acordei e a voz continuou na minha cabeça, pregando para mim. Eu fui para o banheiro, eu voltei do banheiro, e a voz ficava falando sobre que eu deveria olhar para todos os livramentos que o Senhor tinha me dado, e que Ele ainda estava comigo para vencer todas as batalhas atuais. E sabe, irmão, eu queria muito ter me levantado ali, ter, sabe, pegado meu telefone, mas só que eu poderia perder aquela presença. E eu estou tentando passar para você pouca coisa do que eu estou me lembrando. Mas foi muito tempo que o Senhor passou pregando para mim. O que é pregar? É tentar convencer a você que você pode. Você entende que eu estou aqui essa noite porque Bíblia você tem em casa. Você entende? O que eu estou aqui é para convencer você que o Senhor é contigo e que você pode vencer essa batalha. 2 Samuel 21:15 diz assim a palavra do Senhor: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E Davi desceu, e com eles os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. Fala comigo, Davi se cansou. E um nome estranho aí, Isbenodob, esse nome que daí, que era dos filhos dos gigantes. E o peso, cuja lança tinha 300 siclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi. Mas Davi estava cansado. Porém, Absai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Fala, aleluia. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não te apagues a lâmpada de Israel. Calma, não é isso tudo.
E aconteceu que depois disso, o que houve em golpe ainda em outra peleja contra os filisteus, então em Zibecai, o Zatita feriu a Zape, que era dos filhos dos gigantes. Fala comigo, outro gigante. Houve mais outra peleja. Peleja é luta, tá, gente? Peleja é batalha. Contra os filisteus em Godes, e Elemã, filho de Jaré, Oregim, o belemita, feriu a Golias, o geteu, de cuja lança era haste com eixo de tecelã. E ainda também outra peleja contra Gate, onde estava um homem de alta estatura, quer dizer, um gigante, que tinha em cada mão 6 dedos, e em cada pé outros 6, 24 por todos, e também este nascera dos gigantes. Injuriava a Israel, porém Jonatas, filho de Zimeia, irmão de Davi, o feriu. Diga, mais um gigante. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Fala, aleluia. Pergunta ao teu irmão assim: você se sente cansado às vezes das batalhas? Sim, gente. Às vezes você está há tanto tempo. Eu sei que tem gente aqui que está há tanto tempo lutando. 5 anos, 10 anos. Aleluia. Fala aqui comigo assim, ó. Hoje eu mato o seu gigante por você. Mas amanhã você mata os meus. Tem coragem? Tem coragem, Ítara? Pode aplaudir a Jesus. Imagina comigo. Você está numa guerra. A guerra da vida. E tem que escolher alguém para lutar ao seu lado. Você escolhia quem, Helder? Na batalha da vida, você escolheria quem? Sol. Pensa comigo. Tá lá, você na batalha da vida. E quem você escolheria para sentar do seu lado? Tem que escolher alguém? Tem que escolher alguém, gente. Tem que escolher alguém para estar do seu lado, para no dia que você cansar, Luiz, ela lute por você, ela encoraje você. Eu costumo ver uns posts no Instagram, e de vez em quando eu mando para a Patrícia, e agora eu tenho postado às vezes no meu stories. Chega, né, um leão, vai chegando o leão lá, de mansinho. Aí de repente, por trás dele vem a leoa. Ela é muito mais forte do que ele. Você sabia que quem caça é as leoas, não é os leões? E é assim que eu me sinto com essa mulher. Porque quando eu estou com ela, qualquer um pode me abandonar, porque ela fica do meu lado. Eu estou há 31 anos com ela. Eu já tive dezenas de pessoas que sentaram ao meu lado. Eu já tive de levantar ela para sentar outros do meu lado. E me arrependi. Porque no dia que eu precisei, eles se levantaram e foram embora. E ela correu e sentou. E nós vencemos para a glória de Deus. E hoje estamos aqui por causa disso. Não se preocupe que eu não estou chorando para emocionar você. Eu estou chorando porque eu não mereço isso. É Deus que coloca a pessoa certa na hora certa para lutar as minhas guerras quando eu estou cansado. Volta para cá. Vou te fazer a pergunta mais uma vez. Uma pessoa, só uma,
Você vai escolher agora, para ela estar no pior momento da sua vida, para enfrentar a batalha, quem você vai escolher? Ela está aqui? Não tenha medo. Olhe para ela e diga: é você. Diga: é você. Eu escolho você. Porque quando você cansar, você tenha certeza que eu vou estar do teu lado. Quando eu cansar, é você que luta por mim. Aleluia. Mas isso é uma questão de quê? De responsabilidade. De responsabilidade. Davi entrou ali e lutou uma luta que não era dele, era sim, era o povo de Deus. E ele não admitiu. Como eles não conhecem o Deus que eles servem? Quem é esse homem para se levantar contra o exército do Deus vivo? Eu vou. Aleluia. Fala comigo. Tem que ser alguém muito importante. Fala, tem que ser alguém muito importante. Porque é uma questão de responsabilidade. Abra comigo Êxodo 17:8. Êxodo 17:8. Querido, cuidado com pessoas que não estão lutando nem a luta dele. Êxodo 17:8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. E pelo que disse Moisés a Josué: escolhemos homens e sai a peleja, e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão, Ur subiram ao cume do outeiro. Moisés foi sozinho? Moisés foi sozinho? Não. Moisés foi com Arão e com Ur. Eles subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque, os inimigos, prevalecia. Porém, as mãos de Moisés estavam pesadas ou cansadas. Por muito tempo, quem já fez aí encontro com Deus, revisão de vida, que ficava assim com as mãos assim? Aquilo pesa. Com o tempo pesa. E aí Moisés ia baixando a mão, e você imagina aí, a aflição de Moisés. O cara está lá. De repente está pesando, ele está cansando, e as mãos, e aí ele viu o cara cortando a cabeça do outro, ele viu o cara matando o pai de família. Aí ele ia, levantava em dor. Mas a sorte de Moisés não era só Deus. Deus estava ali porque quando ele levantava, prevalecia. Mas quando ele baixava, ele perdia. A sorte de Moisés era que Josué, Arão e Ur, Arão seu irmão e Ur, estavam ali do seu lado. E acontecia o quê? Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur assentaram-se em sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro do outro. E assim ficaram com as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Dê uma salva de palma bem forte para o Senhor. Aleluia! Por que Deus faz essas coisas, gente? Por que Deus faz essas coisas, né? É simples, irmão. Precisamos uns dos outros. E temos que aprender a conviver assim. Temos que aprender
a conviver necessitando uns dos outros. Existe um momento que ter um verdadeiro amigo vale mais do que muitos bens. Existe um momento em que Paulo precisou de vários amigos. Ele fala sobre Priscila e Áquila, ele fala sobre o próprio Timóteo. Ele fala sobre como Marcos foi importante para ele em determinado momento, Silas e tantos outros. Agora, o próprio Jesus, ele tinha Pedro, João e Tiago. É incrível quando você vai ver. Eu vou ali escolher, eu quero escolher alguns aqui para mostrar que eu sou Deus. Ó Jesus, eu sou alguém aqui que eu quero escolher entre os meus, para me mostrar alguém que eu sou Deus. Eu quero reforçar a fé deles. E simplesmente ele pegava João, Pedro e Tiago, levava para o cume do monte e se transfigurava na presença deles. Ah, tem uma menina ali que nós vamos lá salvar ela. A família dela está desesperada, a mãe dela está desesperada. Quando Jesus chegou lá, ele sabia o que ia acontecer. As pessoas iam rir dele, que a menina estava morta. E ele disse, não, a menina só dorme. E riram-se dele. Jesus disse assim, tira todo mundo, deixa só o pai e a mãe. Mas Pedro, Tiago e João podem entrar. Olha aí. Quem quer ser assim? Aquele amigo de confiança. Aquele amigo de confiança, que eu posso contar quem eu sou, que eu posso falar minhas fraquezas, que eu posso dizer que eu também necessito de ajuda. Abra comigo Marcos 14, 33. Marcos 14, 33. Diz assim a palavra do Senhor. E tomou consigo, aqui Jesus, tá? E tomou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E Jesus falou com a sua alma dolorida. Ele disse assim, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostou-se em terra e orou, como se fosse possível passasse dele aquela hora. E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, que não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou que aqueles 3 amigos dormindo. E ele falou, por que dormes? Não podes vigiar comigo 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi-se outra vez, e orando, dizendo as mesmas palavras, e voltando, achou outras vezes aqueles amigos dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, e não sabiam o que responder-lhes. Voltou 3ª vez e disse, dormi agora, descansai, basta, é chegada a minha hora. Ele também precisou de amigos. Ele também precisou naquela hora confessar que a alma dele estava dolorida, Luiz. E a gente precisa de gente assim. A gente precisa de gente que não queira um super-homem do seu lado, mas queira um amigo, e ser um amigo mais chegado que irmão. Nós precisamos, sabe, estar perto de pessoas que querem nos ajudar, mas que também tenhamos o pensamento de que em algum momento vamos precisar ajudá-los também. Amigos que são capazes de carregar não só a arca de Deus, mas também descer, se necessário for, um doente pelo telhado. Aleluia. Como João. Quem não quer ter um amigo assim? Como João, quando eu não puder cuidar da minha mãe, João, cuide de mamãe para mim. Como Pedro. Por que, pastor, como Pedro?
Sabe, quando eu lembro da palavra que fala que Jesus voltou por Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes e aí Jesus volta por Pedro para fazer Pedro confessar que o amava 3 vezes. E a pergunta é: por que Jesus voltou por Pedro? Porque Pedro voltou por Jesus. Você nunca reparou? A palavra diz que se prenderia o pastor e as ovelhas se dispersariam, mas Pedro e João ficou. Ele ficou humano. Ele não ficou como super-herói, ele não ficou como super-homem, humano. Ele ficava por ali, se escondendo. Afinal, se o líder foi preso para ser crucificado, imagina o medo que Pedro estava e João também. Alguns estudiosos afirmam que João entrou na casa daquele homem, tinha acesso por ter contato com algumas autoridades, então ele corria menos risco. Pedro corria mais. E de repente Pedro estava ali e alguém disse: você é um deles. Ele estava ali olhando, o que eles vão fazer com meu amigo? E alguém disse: é você. Ele disse: não, não sou eu. E ele ficava ali olhando, o que vão fazer com meu amigo? Ele não foi embora, ele voltou com João. E ele negou uma vez, ele negou 2 vezes. Quando ele negou 3 vezes, o galo cantou. Jesus olha para Pedro. Pedro olha para Jesus. Não era qualquer olhar, era um olhar de amigo, íntimo. Talvez Pedro achou ali que Jesus estava condenando ele. Mas Jesus, ao mesmo tempo que estava dizendo: viu, amigo, como você ainda era fraco, porque pouco tempo depois Pedro tinha afirmado: eu nunca te abandonarei. Se preciso for, eu vou dar minha vida por você. E Pedro não estava mentindo. A gente faz promessas, irmãos, mas muitas vezes não consegue cumprir. Sabe por quê? Porque a gente é fraco. Mas Deus conhece o coração da gente. Deus conhece o coração de Pedro. Se Pedro não amasse Jesus, Pedro não teria voltado e ficado ali às escondidas, olhando de longe o que ia acontecer com seu amigo. A palavra diz que quando Jesus olhou para Pedro e Pedro viu aqueles olhos olhando para ele, ele se entristeceu muito. Jesus voltou por Pedro porque Pedro voltou por ele. Ele estava ali, ele negou, ele sofreu, ele se arrependeu. E por causa da amizade deles dois, ele se reconciliou. Aleluia. Se Jesus, que é Jesus, precisou de amigos, imagina eu e você. Se Jesus, que é Jesus, Cícero, precisou de amigos, imagina eu e você. Também precisamos. Não de qualquer amigo. Não de qualquer. Fulano é meu amigo. Quando você cai de moto, é para ele que você liga? Então ele não é teu amigo. Quando fura o pneu, é para ele que você liga? Não é teu amigo. Quando você faz uma besteira feia, feia mesmo, é para ele que você liga? Então ele não é teu amigo. Não é. Pelo menos não amigo que seja capaz de carregar a arca de Deus ou descer você por um telhado. Fala comigo: Deus em primeiro lugar. Depois, fala para a pessoa aí do seu lado: você. É pesado? Bora treinar? Não é o amor a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a você mesmo? Então fala assim: Deus em primeiro lugar, depois você. Quando eu estiver doente, eu vou ligar para você, que Deus não vai poder ir, quem vai poder ir é você. Quando eu estiver com fome, eu vou pensar em você. Quando eu estiver nu, eu vou pensar em você. Se eu for preso, é para você. É seu dever em me visitar. Não quer amar? Não quer ser crente?
Pensa que ser crente é casa nova, carro novo, roupa bonita, status. Não. Ser crente é ter alguém mais poderoso do que qualquer um para lutar as nossas batalhas, e pessoas mais fiéis do que qualquer outras para enfrentá-las junto conosco, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus com alegria? Eu não sei se essa pessoa que está do seu lado descobriu, mas ela sentou do seu lado hoje exatamente para Deus falar com ela. Deus colocou você do meu lado para me levantar. Aleluia. Deus colocou você do meu lado, porque eu estou precisando que você mate uns gigantes para mim. Deus colocou você do meu lado para você, sabe, Cícero, fazer o povo vencer de novo. E eu não tenho vergonha de dizer, quando os meus braços estiverem cansados, eu preciso de ajuda. Eu não quero ser um super pastor. Não existe super pastor. Não existe. São homens que Deus escolheu para trazer a mensagem. E a mensagem é essa: Deus é a salvação, e o próximo é alguém mais chegado do que irmão, para te ajudar em momentos de dificuldade. Aleluia. Eu estou feliz, porque eu olho daqui de cima e eu vejo muitos amigos. Alguns que não estão aqui, estão lá, ali servindo, mas que no Covid quiseram dividir o quilo de arroz, hein, Marcílio? Nem a família que tinha condições, às vezes ligava uns para os outros. Mas esse que senta do teu lado é o que Deus colocou para te fortalecer quando os gigantes, aqueles que parece que todo dia se multiplicam, sabe, dona Paula? E às vezes a gente está tão cansado, mas chega alguém e diz assim: deixa comigo, essa eu vou lutar por você. Tem alguém aqui assim? Então vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Imagina aí, Jesus chama os amigos que outrora: vem cá, eu vou me transfigurar aqui, ó, mostrar que eu sou todo poderoso. E outrora: vem cá, eu vou levar vocês três ali, porque eu quero mostrar Elias e Moisés. Olha isso. Pedro disse assim: bora fazer uma tenda, Jesus, eu não quero nunca mais sair daqui. Aí outro: não, eu vou ali ressuscitar uma menina. Meu amigo Lázaro morreu, mas nós vamos lá ressuscitar. Ó, coisas maravilhosas, eles viram muita coisa. Mas de repente ele chama os três amigos e diz assim: ei, eu estou angustiado. Estou angustiado. Você sabe o que é suar sangue? E aqueles amigos ficaram ali. Ah, pastor, mas eles dormiram. Deus não está pedindo muito de você não, meu irmão. Deus está pedindo de você aquilo que você consegue dar. O resto Ele vai transformar. Porque Deus não trouxe ninguém para cá preparado. Ele foi preparando aos poucos. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então vai dando o teu pouquinho, que Deus vai transformar abundantemente mais. Ficou ali, porque estava pesado. Mas um amigo, numa hora dessa, irmão Marcos, que não critique você. Às vezes não está nem entendendo, mas fica calado somente. E, sei lá, irmão, estou aqui. Às vezes a gente diz assim: por que tu não fala nada? Precisa falar, preciso estar. Pedro não falava nada, só estava. E quando ele falava, falava besteira. Ei, eu estou contando com você.
E nessa de dizer eu estou contando com você, tenha certeza que eu estou dizendo, pode contar comigo. Amém? Aleluia. Queria que você agora fechasse seus olhos e começasse a orar. Eu não sei qual é a guerra que você tem que enfrentar agora. Talvez você esteja enfrentando uma guerra agora e está dizendo assim, eu não vou enfrentar esse Golias não. Não consigo não. Calma. Lembra, traz a lembrança agora, coisas que te dão esperança. Vai. Ele já salvou você outras vezes. Não foi por merecimento. Então não é porque você merece. É porque Ele te ama. Ele viu algo em você. Aleluia. Algo de valor. Glória a Deus. E colocou pessoas do seu lado. Não somente para carregar você nos braços, mas que você, como um ciclo interminável de amizade, pudesse também carregar muitos junto com você. E é assim, eu hoje por você, amanhã você por mim. Essa é a verdade. Anime-se. E aí você diz também, pois te anima, que nós juntos vamos conquistar mais uma batalha. E não estamos sozinhos, estamos naquele que nos fortalece. Alegre-se, irmão. Alegre-se no Senhor, porque Ele concederá os desejos do teu coração em vitória. Aleluia. Deixe o Espírito Santo trabalhar agora em você. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Deixe o Espírito Santo fortalecer você, para você lutar as suas batalhas, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, que nunca perdeu nenhuma delas. Ah, pastor, mas eu perdi algumas batalhas. É porque você precisava confiar mais. Você precisava aprender a confiar nos outros mais. Sempre existe um porquê para aprendizado. Apenas recebe, aceita, e o Senhor te transformará em nome de Jesus. Aleluia. O inimigo tenta laços e embaraços para me envergonhar. Vai recebendo aí, vai. Por quê? Porque eu não estou sozinho nessa guerra. Quem está comigo, o braço forte dos... Vai recebendo, Angélica, ó. Ele está contigo, é por isso que você não perdeu. Aquele que acalma o vento, aquele que aperta o mar, faz o leão jejuar. A Deus que das muralhas faz o quê? Faz estéril, faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar. Escuta, vai! Não temas, sou contigo. Eu já abri um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Oh, glória! Ouça mais. Deus te dá escape e livramento. Canta mais uma vez, o inimigo, vai. O inimigo tenta laços, embaraços pra me envergonhar. Declara que não vai, mas não vai. O seu amigo não vai deixar. Oh, aleluia! Eu não estou sozinho nessa
braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Deus que anda as muralhas, Ele faz saia, faz mãe, Ele faz, aquele que guarda do alto, não temas, sou contigo. Eu já dei um caminho aberto pelas águas, faz romper Muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. eu já dei um caminho aberto pelas águas, faz romper Muitas fontes em meio ao deserto. haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Nunca pare de lutar. não vai te aguardar. Nunca pare de lutar. Em tempos De guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. o descanso, A cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem Sem demora. Eu queria, segura. Eu queria que você agora orasse com alguém. Você pode fazer isso? Dê a mão a alguém do seu lado aí, homem com homem, mulher com mulher. Queria que você procurasse alguém para orar agora. Pastor, eu quero orar com a minha esposa. Pode ser, não tem problema. Mas eu queria que você orasse com alguém agora e que você dissesse: Senhor, em nome de Jesus, não tira pessoas da minha vida que vão me ajudar. Querido, não saia de perto de pessoas que Deus colocou para te ajudar. Ah, mas porque fulano é difícil, você também é difícil. Deixa a história. Você também é difícil. Ah, mas porque fulano é pedra no meu sapato, você também é pedra no sapato de alguém. Não é sobre isso. É alguém que Deus colocou do seu lado para ajudar você naquele momento que você está cansado. Aquela pessoa que você não sabe porquê, mas não desiste de você. Liga para você, peleja por você, guerreia por você. Isso, comece a orar agora e dizer: Senhor, em nome de Jesus, coloca do meu lado pessoas que enxuguem minhas lágrimas, mas também que levante os meus braços. Senhor, coloca pessoas dos meus lados que me ajude a derrubar os meus gigantes, mas que também me dê ânimo para derrubar o gigante dela. Pai, em nome de Jesus, coloque do meu lado pessoas que se importam com a essência de quem eu sou. Coloque do meu lado, Senhor, pessoas que, se eu morrer, elas vão me ressuscitar, mesmo que eu esteja morto há 4 dias. Coloque do meu lado, Senhor, pessoas que choram meu choro, pessoas que celebrem as minhas vitórias. E coloca no meu coração um coração também
vitória dos irmãos. Coloca no meu coração um coração doador, um coração ajudador. Oh Deus, alinha-nos, Senhor. Queremos ser reconhecidos como os teus discípulos, Então que o amor seja abundante nessa casa. Oh, que essa casa seja casa de ânimo. Que essa casa seja casa de ânimo. Que essa casa seja casa de ânimo. Casa de ânimo. Nos animando uns aos outros. Que essa casa seja casa de ânimo. Que essa casa seja casa de ânimo. Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. Abraça seu irmão. Não queremos Abraça sua irmã. ver no céu Diga a ele: não desista nunca. outra chuva. Não desista nunca. Queremos ver Não importa o que os homens fizeram, não importa o que eles falaram. Não desista nunca. O que Deus tem para ti é maior do que aquilo que te enfrenta, que te afronta. outra chuva. Queremos ver Yeshua. Queremos ver Yeshua. Segura. Coloca as mãos no seu coração agora. Vamos orar. Já quero chamar os presbíteros, os diáconos. Nessa hora peça perdão dos seus pecados. Nós vamos cear. Deus, a tua presença é o que Davi tinha, Senhor, que garantia a morte de leão e urso. A tua presença, Senhor, é o que Davi tinha para derrubar Golias. A tua presença é o que Moisés tinha para fazer o povo prevalecer. Mas todos eles, Senhor, também foram e tinham pessoas especiais na vida de outros. Davi foi importantíssimo naquele momento, senão Golias tinha destruído Israel. Moisés foi importantíssimo naquele momento, mas Arão e Ur também. Pai, alinha os nossos pensamentos. Alinha os nossos pensamentos, Senhor, para que a gente possa entender que não podemos perder a tua presença e nem podemos perder a amizade dos verdadeiros amigos. Pai, essa noite te entregamos o nosso coração.
Porque muitas vezes, Senhor, nos entristecemos. Muitas vezes te entristecemos e aí ficamos fracos. Mas essa noite, Senhor, a tua alegria é a nossa força. Então em ti podemos ser fortes para cumprir o nosso chamado, que é te amar sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Oh, aleluia. Levante as mãos para cá, Pai. Aqui estão os elementos. Liga a luz aí para mim. Aqui estão os elementos, Senhor. O pão, o vinho, que não é mais o germe do trigo ou o suco da uva, mas é o sangue e o corpo de Jesus. E em ti, Senhor, trazemos a lembrança da tua morte, mas também da tua ressurreição, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Faça 2 filas únicas e pode sair. Quem não for cear pode sentar. Leva-me além, Aleluia, de todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua
Na noite que ele foi traído, ele levantou o pão e deu graça. Levante o pão, dê graças a Deus. Ele disse, partindo com seus discípulos, e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós e por todos os homens para a remissão dos pecados. Façam isso em memória de mim. Pode comer do pão, do corpo. Levante o cálice, dê graças a Deus. Ele disse: esse é o meu cálice da nova e eterna aliança, que é derramado por vós e por todos os homens para a remissão dos pecados. Façam isso em memória de mim. Pode tomar do sangue. Baixe a sua cabeça agora, não em sinal de tristeza, mas de gratidão e devoção. Deixe o Espírito Santo tocar você. Se neste sangue lavado, mais alto que a neve serei, algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim. Mais alto que a neve ser. Queria que você, levantando a sua mão, dissesse assim: Senhor, meu coração é totalmente entregue a Ti, e que da Tua paz eu possa alinhar a minha vida contigo e a minha vida com meus irmãos. Isso assim, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Pai, eu abençoo o Teu povo, que diante de todas as lutas eles não baixem a cabeça para os inimigos, mas eles reconheçam quem está com eles, e que eles possam ver pessoas e possam ser para essas pessoas amigos tão chegados quanto irmãos. Que o Senhor olhe para Ti, que Ele se incline para Ti e tenha misericórdia de Ti e te conceda a paz. Eu te abençoo no amor do Pai, na graça do Filho e nas doces consolações do Divino Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Dê a paz do Senhor para a pessoa do seu lado. Diga a ela: Deus te abençoe.